Mensagem: Como vem a fé? Capítulo 2. Autor: Kenneth Hagin. Compartilhe, se inscreva, em nome de Jesus. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versos 1. Deus nos diz exatamente o que é a fé bíblica. Em Hebreus capítulo 11, versos 1, lemos que a fé é a evidência das coisas que se não veem e que a fé é a substância das coisas que se esperam. Em outras palavras, a fé é a substância. Na versão de Moffat, lemos em Hebreus capítulo 11 que agora a fé significa que temos confiança no que esperamos e convicção naquilo que não vemos. Em outras palavras, nós lemos: a fé é o dar substância às coisas que se esperam. A fé humana versus a fé bíblica. Contudo, devemos entender que há várias espécies de fé. Por exemplo, todos têm a fé humana natural, quer sejam salvos ou não. Mas em Hebreus, capítulo 11, versos 1, Deus fala a respeito da fé bíblica. A fé bíblica consiste em se crer com o coração. Existe um grande arsenal, uma grande diferença entre se crer com o coração e concordar com as informações oriundas de nossos sentidos físicos. A fé bíblica consiste em agarrar as promessas e realidade da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. E a fé bíblica cresce pela palavra de Deus. Em outras versões, nós vemos em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza absoluta de que aquilo que você esperou com paciência finalmente é seu, finalmente chegou até você. Por exemplo, você espera que suas finanças sejam supridas para que suas dívidas sejam pagas. A fé lhe dá a certeza de que você tem o dinheiro que necessita, pois a fé é a evidência das coisas que se não veem. Você espera por forças físicas para realizar suas tarefas. Mas a fé diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Isso se encontra em Salmo 27, versículo 1. A fé diz a respeito de qualquer assunto exatamente aquilo que a palavra de Deus diz, pois a fé em Deus é a fé em sua palavra. Seria algo maravilhoso se as pessoas aprendessem estas verdades e agissem à altura delas. Então teria em suas vidas todo o poder e bênçãos que Deus coloca à disposição delas. Apropriando-se da força de Deus pela fé. Aprendi o que é a fé quando fui levado enfermo a um hospital. E quando fui levantado do leito de enfermidade. Depois que fui curado, precisava trabalhar, pois estivera acamado por 16 meses e necessitava de roupas e materiais escolares. No entanto, era difícil encontrar um emprego naquela época, pois estávamos nos dias da Grande Depressão. Mesmo assim,
Consegui um emprego numa fruticultura para arrancar pessegueiros. Com um rapaz do outro lado da árvore, arrancávamos as mudas para atendermos às encomendas que chegavam. Era um serviço muito pesado para alguém que estivera confinado à cama por 16 meses, pois na ocasião fazia pouco tempo que levantara do leito da enfermidade. Nós reuníamos bem cedo antes do sol nascer e começávamos a trabalhar. Diariamente alguém me dizia: ora, não imaginava que você viria hoje? Sabe, fulano, machucou-se ontem e teve que deixar o serviço. Quando falavam assim, aproveitava a oportunidade para testemunhar. Dizia: se não fora o Senhor, não estaria aqui, pois sua força é a minha força. A Bíblia diz: o Senhor é a força da minha vida. Salmos 27, 1. Minha vida consiste tanto no físico quanto no espiritual e o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quando falava assim, alguns daqueles rapazes ficavam tão zangados que murmuravam, mas eu simplesmente sorria e dizia: louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Estarei aqui amanhã e todos os demais dias, porque o Senhor é a minha força. Se andasse pelos meus sentimentos, nunca teria saído da cama, porque sentia-me como se ainda estivesse lá. Nunca senti tanta fraqueza física quanto naquela época. Sentia-me como se não pudesse fazer nada sozinho num serviço como aquele, mas continuei firme. Agi à altura da palavra de Deus porque sabia o que era a fé. Glórias a Deus, aleluias. Eu dizia ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo, ao diabo, a mim mesmo e aos rapazes que trabalhavam comigo quando me perguntava: o Senhor é a minha força. Louvado seja Deus. Depois de orar, Deus pedindo a sua força e confessar que a tinha recebido, eu vi a evidência do fortalecimento de Deus somente depois que começava a trabalhar, mas ele vinha. Não era suficiente ter fé, eu tinha que agir à altura da fé. É aí que muitas pessoas não entendem o que é a fé. Querem receber algo de Deus e para isso creem que receberam, mas há outra parte a fazer. Devemos não só crer que recebemos, como também receber o que cremos. Quando começava o serviço de manhã, ainda não me sentia fortalecido. Contudo, toda vez que arrancava a primeira ou segunda árvore, sentia algo tocar em minha cabeça. Esse poder passava por todo o meu corpo até chegar às pontas dos meus dedos, das mãos e dos pés. Era o fortalecimento sobrenatural de Deus em mim. E assim trabalhava o dia inteiro sobre o poder daquela unção poderosa. Certo dia, um homem que pesava 110 quilos disse: nenhum outro homem estará aqui quando este de 110 quilos não trabalhar mais aqui. Respondi: ora, Deus pesa mais do que 110 quilos. Quando você for embora, ainda estarei trabalhando aqui. Ele ficou bravo comigo, mas às 15 horas daquela tarde ele deixou o serviço. Fiquei sendo o único da turma inicial que ainda estava lá. Era o mais fraco e o mais magro, mas era o único que sobrara do meu grupo. A força de Deus era tão eficaz que o chefe queria me contratar em definitivo. Comprovara a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Recebendo as promessas pela ação, à altura da palavra de Deus.
Você pode dizer que a palavra de Deus é boa, mas isso não lhe trará nenhum benefício até que você haja à altura da mesma e colha os resultados. A fé. A fé consiste em agir à altura da palavra de Deus. A fé consiste em dar substância às coisas que se esperam. Fui trabalhar a despeito da minha fraqueza física. Agi à altura da palavra, pudesse de Deus diz que fortalecimento para realizar minha. Sabe que muitas pessoas e o que a reação, a esperança diz tenho a resposta. Louvado seja Deus. John Webb, igreja, um falso parecido com a mesma que ele chamou de essa diferença. A fé, louvado seja Deus. Muitos sabem o que a palavra de Deus diz e concordam mentalmente que ela é verdade, mas somente concordam em suas mentes. Devemos entender que não é esta espécie de assentimento mental que produz a realização da tarefa. É a fé do coração que recebe de Deus. É por isso que a Bíblia diz, porque com o coração se crê. Está em Romanos capítulo 10, versos 10. Jesus falou a respeito do crer com o coração, em Marcos capítulo 11, versos 23. Alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer em seu coração, que se fará o que diz, assim será com ele. Observe que a Bíblia nunca disse uma única palavra a respeito do crer com a mente. Você pode até mesmo duvidar em sua mente e ainda ter fé no seu coração, pois é o crer com o coração que o fará receber de Deus. As pessoas perguntam, como posso saber se estou crendo com o coração ou se estou apenas tendo um assentimento mental? Você pode saber pelo seguinte. O assentimento ou concordância mental diz: sei que a palavra de Deus é verdadeira. Sei que Deus promete me curar e responder minha oração ou qualquer necessidade, mas por algum motivo não tenho a resposta. Não consigo entender por que não tenho a resposta para a minha oração. As pessoas que falam assim têm somente um assentimento mental e não a fé bíblica verdadeira ou a fé do coração. A fé, a verdadeira fé na palavra de Deus diz: se a palavra de Deus diz que é assim, então é assim. A promessa é minha, eu a tenho agora. A fé diz: tenho a promessa mesmo que não possa vê-la. Veja que Hebreus 11:1 diz: a fé é a evidência das coisas que se não veem. Alguém diria, mas não vejo a resposta da minha oração, ainda não se concretizou. Mas se já estivéssemos a concretização, não seria necessário crer, já teríamos a resposta. Para que possamos ter, precisamos primeiro crer sem ver, firmando-nos na fé e na integridade da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Muitas pessoas querem ter primeiro e depois crer. Isso acontece porque, do ponto de vista natural, só recebe algo que já tenho. Contudo, do ponto de vista bíblico, sabemos que temos recebido uma promessa porque a palavra de Deus diz que ela é nossa. Quando cremos na palavra de Deus, a despeito de qualquer manifestação na dimensão natural, então aquilo que cremos se materializa, se concretiza. Em Marcos capítulo 11, versos 24, lemos: quando você orar por qualquer coisa que desejar, creia que a recebeu e a terá. Observe que o ter vem depois do crer. Muitas pessoas invertem esta ordem
e querem ter antes de crer que receberam. No entanto, Jesus está dizendo que temos que crer que recebemos a resposta da oração antes de obter a resposta. Na minha vida, nunca nenhuma cura se manifestou fisicamente antes que primeiro cresce que a recebera. Mesmo quando os sintomas em meu corpo diziam, você não está curado. Eu simplesmente dizia à minha carne, a Bíblia diz que eu estou curado. Deus seja louvado, Deus seja verdadeiro e mentiroso todo homem. Isso está em Romanos capítulo 3, versos 4. Se você disser que não estou curado, está mentindo, pois a palavra de Deus diz que eu estou curado. Quando agimos pela fé à altura da palavra de Deus, ao invés de agirmos à altura do que sentimos, temos 100% de resultados favoráveis. Se ao invés disso nos sentamos com gemidos, suspiros, queixumes, reclamações, esperando que algo aconteça, não teremos nenhum resultado. Pode ter plena convicção desta realidade. Creio no que a Bíblia diz e não no que os seus sentimentos lhes dizem. Se quisermos esperar até os sintomas desaparecer, até que a carne responda à fé, até que tudo esteja bem, antes de começarmos a crer em Deus, então estamos fora da palavra e nunca iremos receber coisa alguma. O problema é que muitas pessoas são como Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus. Tomé disse, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Isso está em João capítulo 20, versos 25. Então, quando Jesus apareceu aos discípulos e Tomé viu a Jesus, disse o Senhor a ele. Isso está em João capítulo 20, versos 28. Senhor meu e Deus meu, assim diz Tomé. Jesus, no entanto, não o elogiou. Mas pura e simplesmente disse a Tomé da sua falta de fé. Não, ele disse, porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Em outras palavras, Tomé não creu pela fé na ressurreição de Jesus, como você e eu cremos hoje. Ele creu porque viu a Jesus com seus olhos físicos. Ele confiou totalmente nos seus sentidos. Nós, porém, cremos na ressurreição de Jesus porque a palavra de Deus diz que ele foi levantado dentre os mortos. É aí que muitas pessoas falham na área da fé, até mesmo sem perceber. Elas dizem, creio na cura divina porque fulano foi curado. Mas essa não é a fé bíblica. Não creio na cura porque vi alguém ser curado, creio na cura porque a palavra de Deus diz que a cura nos pertence. Está em Isaías 53, versículo 4 e 5. Mateus capítulo 8, verso 17. 1 Pedro capítulo 2, versos 24. Não creio no falar em outras línguas só porque algumas pessoas falam em outras línguas. Não creio no batismo com o Espírito Santo, com a evidência a falar em línguas, porque a palavra de Deus assim ensina. Creria do mesmo modo, mesmo se nunca tivesse ouvido alguém falar em outras línguas, porque a palavra de Deus assim diz. Creio naquilo que a Bíblia diz, e não naquilo que vejo e ouço. Minha fé não é baseada naquilo que posso ver ou ouvir. Minha fé é baseada no que Deus diz. Quando desenvolvemos a nossa fé para o estágio em que cremos no que a palavra diz, a despeito de qualquer circunstância ou sintoma físico, estamos crendo na maneira certa, através da qual obtemos os resultados esperados.
Tomé disse: não crerei até que veja. Jesus disse: Tomé, porque viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. João capítulo 20, versos 29. Aqueles que creem naquilo que a palavra de Deus diz, sem considerarem o que veem ou sentem, são os que recebem as bênçãos. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 4, versos 17 e 21 diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Entenda bem, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus a todo instante, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Observe a diferença entre a fé de Abraão e a fé de Tomé. A fé de Tomé era somente uma fé natural e humana. Ele disse: não crerei ao menos que veja ou sinta. Já a fé de Abraão estava noutra categoria, pois a palavra de Deus diz que Abraão creu na palavra de Deus e não considerou o seu próprio corpo. Se ele não considerou seus sentidos físicos, o que considerou então? Ele considerou a palavra de Deus, ele atentou para a promessa de Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Está em Romanos capítulo 4, versos 21. Lembro-me que passei pelos mesmos problemas na área da cura divina que as pessoas passam hoje em dia. Mesmo depois de curado, alguns sintomas alarmantes da minha condição cardíaca pareciam ter retomado. Durante a noite passei por lutas terríveis, então fiz como Abraão. Orei e me firmei nas promessas. Mesmo assim não consegui adormecer. Disse ao Senhor: Senhor, preciso ter um alívio. Então Deus falou comigo: não leve em conta o seu corpo. E assim relaxei e disse: obrigado, Senhor. Não permiti que minha mente prestasse atenção no meu corpo, então adormeci. Naquela mesma noite, acordei com os mesmos sintomas. Disse: Senhor, não estou considerando o meu próprio corpo, então quem devo considerar? Ele respondeu: considere aquele que é o autor e consumador de sua fé, e seu sumo sacerdote. Está em Hebreus capítulo 3, versos 1, Hebreus 12, 2. Deus nos diz em sua palavra o que não devemos considerar e a quem devemos considerar: ao Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Imediatamente levei minha mente cativa a Jesus e comecei a considerar quem ele é e o que fez por mim. A Bíblia diz: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versos 17. Comecei a considerar este trecho e a voltar minha atenção à mente para a palavra e parei de atentar para meu corpo e para os sintomas. Então caí no sono e quando acordei, todos os sintomas tinham desaparecido. Muitas vezes direcionamos nossa atenção no sentido errado. Quando se trata da cura,
Consideramos nossos próprios corpos e os sintomas que tentam nos atacar. Firmamos nossa atenção neles e pensamos a respeito dos mesmos e quanto mais olhamos para os sintomas, mais doentes ficamos. Ouvimos as pessoas dizerem: Deus ainda não ouviu minha oração e estou piorando. Acho que vou acabar sendo operado. Será mesmo operado se continuar no caminho da dúvida e incredulidade. Certa vez, preguei numa igreja onde havia uma mulher que testemunhava a cada oportunidade. No fim do testemunho dizia: orem todos por mim. Creio que estou com câncer. Finalmente o pastor se cansou daquilo e quando ela terminou, ele se levantou e disse: está certo, irmã, continue crendo assim e terá o seu câncer. Porque Jesus disse: faça-se-vos conforme a vossa fé. Está em Mateus capítulo 9, versos 29. Às vezes algumas pessoas dizem: irmão, ore por mim. Creio que estou ficando resfriado. Não adiantaria orar por eles, pois se creem que estão ficando resfriados, ficarão mesmo resfriados. Pois a Bíblia diz: seja feito de acordo com a vossa fé. Louvado seja Deus. Estou tentando lhe mostrar o que significa caminhar por fé e não por vista. Muitas pessoas consideram outras coisas, ao invés de levarem em conta as promessas da palavra. Algumas pessoas captam parte do que digo e saem pensando de maneira diferente daquilo que ensino. Pensa que ensino que devemos negar todos os sintomas e simplesmente sair como se eles não existissem. Pensam que ensino a ciência cristã, mas assim como a luz é bastante diferente das trevas, assim é o meu ensino com relação àquele proposto pela ciência cristã. Como alguém já disse, não se trata de ciência cristã, e sim de bom senso cristão. Não se trata de ciência cristã, né? Não negamos a existência dos sintomas, pois eles são reais. É evidente que a dor é real, o pecado é real, o diabo é real, tudo é real. Hã? Louvado seja. Focalize sua atenção e mente naquilo que Jesus fez por você e naquilo que Ele está fazendo por você. Como sumo sacerdote, Jesus está fazendo algo a seu favor agora. Ele está à destra de Deus intercedendo por você. Louvado seja Deus. Assim diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus.